proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Eu vou ler o Evangelho e depois eu compartilho com vocês um pouquinho. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo de testemunho de homem, de um ser humano, mas falo assim para vós vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e brilhava, e vós, com prazer, vos alegraste por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho já vem falar do testemunho de Jesus. E Jesus já vem dizer para aquele povo, para mim, para você hoje, que não precisa do testemunho. Não precisava do testemunho deles, não precisava do testemunho meu, não precisava do testemunho de ninguém para dizer que ele existe, para dizer que Deus existe e que ele veio porque o Pai mandou. Veja que ele falou aqui no começo que João precisava do testemunho. Aí o povo acreditou em João por algum tempo com a sua luz. Fala assim: vós com prazer vos alegraste por um tempo com a sua luz, ou seja, com o testemunho de João. Acreditaram alguns por um tempo. E esse tempo, até hoje, vou dizer assim, continua. Porque hoje a gente não consegue ver Jesus face a face. A gente sabe, a gente crê que ele existe, por causa do milagre, porque a gente acredita na palavra, porque o Espírito Santo repousa dentro da gente. A gente acaba acreditando. Mas se não fosse o Espírito Santo, não fosse a palavra que a gente acreditava, a gente não tinha como dar testemunho que Jesus existe. Então, por que as outras pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus? Porque não conseguem ver, enxergar. E para enxergar quem existe e quem existiu Jesus Cristo, é preciso ter o Espírito Santo. Veja, às vezes você não crê que no milagre. Você não tem fé para acontecer um milagre, mas você acredita. Ali é o Espírito Santo está em você repousado. Mesmo que você não reze muito, mas tem o Espírito Santo. Só que ele está, vou dizer assim, enterrado sobre os escombros, sobre a tempestade do mundo, sobre as barreiras do mundo, sobre as rochas, as pedras, a ventania. Ele está aí, o Espírito Santo. Por isso que você acredita nele. Às vezes a gente não consegue ter um milagre maior porque a gente tem tanta coisa que não se preocupa e não alimenta o Espírito Santo, aí ele fica frágil dentro da gente. Mas quando a gente começa a rezar, de fato, proclamar o Espírito Santo, a gente passa a acreditar. Porque, os pagãos não tem como dizer assim, as pessoas que têm um coração duro, que não quer orgulhosos, que não quer se redimir, não vai encontrar isso, não vai ter o Espírito Santo. Eu já falei nos meus conteúdos várias vezes. Enquanto você não se perdoar primeiro, o que é se perdoar? O que você fez mal a alguém. Reconhecer o mal que você fez às pessoas. De alguma forma a gente machuca com palavras, de alguma forma a gente machuca com atitudes. A gente faz o mal, deseja o mal. E você fala e eu vou dizer que eu não faço mal? Não, gente, nós todos somos aqui ser humano. Mas o que nós temos que entender nós temos que tentar mudar, amenizar essas coisas mal que a gente faz. E reconhecer que somos pecadores.
pronto, quando a gente reconhece que a gente é pecador, o Espírito Santo vem com força em cima da gente. Porque ali apareceu uma humildade. E as pessoas que não têm humildade, não conseguem ter humildade, o Espírito Santo não repousa sobre elas. Não repousa. Então, assim, quer estar cheio do Espírito Santo, quer ser uma pessoa iluminada do Espírito Santo, só que você vai sofrer muito. A palavra que eu tenho dizer para você é: você vai sofrer bastante na mão da humanidade, porque você vai ser rejeitado. Mas você vai ter uma visão espiritual grande, muito grande, muito grande. Que pessoas, não é todo mundo que vai ter essa visão que você tem. Só pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que é o segundo pensamento de Deus. Então, os pagãos, eles não conseguem dizer que Deus existe, que acreditam em Deus, porque não se converteram, ou seja, não reconhecem que é pecador, que existe Deus para ver o Filho do Homem, para libertar do pecado. E aí acontece o quê? Veja o que Jesus falou. Não, ele não fala nessa parábola, nesse evangelho hoje, mas tem uma parábola que ele fala assim: aqueles que quer que Jesus faça um milagre grande, para dizer assim, realmente é o Filho de Deus. Eles não vão conseguir, não vão conseguir. Jesus quer que você acredite na palavra. Jesus quer que você acredite naquelas pessoas que te mandam a mensagem. Ou seja, pessoas que lêem a Bíblia e compartilham o Evangelho com você e para você. E ensina e orienta. Porque essa pessoa foi escolhida por Deus para justamente fazer isto. Então, veja bem. Enquanto os pagãos querem algo grande para representar a grandeza de Deus que existe, não vai ser revelada. Não vai ser revelada para eles. Enquanto eles não reconhecer a humildade, o pecador que eles são, vai para o inferno, mas não vai receber esse milagre grande. Então você quer ver milagres grandes? Se convirta. Você quer ver que Jesus existe? Aprenda a ser humilde. Aprenda a ser manso e humilde de coração. Aí você vai entender a grandeza do milagre. Porque quando você se converter, você vai olhar para si e vai dizer: eu vivo já sou um milagre. Eu respirando já sou um milagre. Eu andando já sou um milagre. Eu evangelizando já sou um milagre. Então, é esses detalhes que a gente vai reconhecer o milagre. E Jesus vai dar milagres maiores, que vai dar o poder a você de cura e libertação. Você vai rezar por alguém, interceder por alguém, vai curar alguém. Vai fazer algo grande, você que é menor, fazer algo grande, porque Deus vai lhe dar autoridade para isso, porque você se fez pequeno, pecador, e você não precisou reconhecer a grandeza de Deus nas grandezas, nos poderes de Deus. Então é isso. O Evangelho de Deus está dizendo para você e para mim, é isso. Ou a gente aprende a ser humilde para reconhecer que Jesus existe, que Deus existe, ou a gente não vai para o céu, não vai entender a grandeza, ou seja, não vai entender que Jesus veio nesse mundo, já morreu na cruz, pregado na cruz para nos salvar. Se hoje eu acredito, é porque eu tenho o Espírito Santo e continuo alimentando ele, rezando, lendo Bíblia. Se eu não estiver fazendo isso, ele vai acabar morrendo, porque a semente está plantada, mas é preciso regrar essa semente. É preciso regrar a semente. Porque senão ela acaba morrendo. Ela acaba morrendo. Uma planta qualquer, você tem que regrar. Eu vou dar mais explicação melhor no outro vídeo para vocês entenderem, que esse está acabando.